Bom dia, a paz do nosso Senhor a todos. Glória a Deus por mais uma sexta-feira, pelo privilégio de estarmos aqui nesse dia, lutando e guerreando pela nossa família. Hoje é dia do propósito da nossa família no altar de Deus. Então reserve um tempo, invista na sua família. Não tem melhor investimento do que você estar colocando a sua família diante do altar de Deus. Você está tirando um tempo no dia de hoje para orar, para jejuar pela sua família e por cada família colocada aqui na lista do Grupo Refúgio. Que privilégio que nós temos, né? De estar exercendo a nossa fé, de estar usando as armas que o Senhor nos deu, sabe? Para estar cobrindo a nossa família em oração, para estar colocando a nossa família diante do altar de Deus, né? A nossa família na poderosa mão do Senhor. Oh, glória! E no dia de hoje eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Como você tem cuidado do seu jardim? Pronto, agora a Vivian endoidou de vez, né? Estamos falando aqui da minha família no altar de Deus e ela vem me perguntar sobre o meu jardim. Você já vai entender o que eu quero te dizer nessa manhã. Eu gosto de pensar que o casamento é como se fosse um jardim, como se fosse uma planta. Quando nós nos casamos, né, marido e esposa, nós colocamos, né, a semente das nossas vidas plantadas juntas a partir dali. E como uma planta, alguns cuidados são necessários, né, para que essa planta cresça forte, saudável, enraizada, né? E assim eu gosto de fazer essa comparação. O casamento é a mesma coisa, sabe? Muitas pessoas têm essa ideia errônea de que eu casei e meu casamento já está pronto, já está construído. Não, o casamento é uma construção. Diariamente nós vamos construindo nosso relacionamento com o nosso marido e vice-versa, né? Você, varão, com a sua esposa. Diariamente nós precisamos cuidar do nosso relacionamento como se fosse um jardim mesmo, sabe? Todos os dias nós temos que regar, nós temos que nutrir, nós temos que podar os espinhos, nós temos que... como é a palavra? Eu esqueci agora, meu Deus. Nós temos que tratar a terra, né? Tirar as ervas daninhas. Por isso que eu comecei esse vídeo perguntando como você tem cuidado do seu jardim, né? Hoje o Senhor nos chama para que nós venhamos olhar para o nosso relacionamento, para o nosso matrimônio, né? Para o seu relacionamento com a sua esposa, para o seu relacionamento para com o seu esposo, né? Porque a família, ela é constituída através do quê? Da união do homem e da mulher. E aí se forma uma família. E posteriormente vem os filhos. Então a gente não pode deixar de cuidar da base fundamental de uma família. Qual é essa base fundamental? O casamento, o matrimônio, né? E como eu disse, muitas pessoas, né, têm a ideia de que o casamento já está constituído, né? Uma vez casei, pronto, vou ser feliz para sempre, não preciso fazer mais nada. Mas isso está totalmente errado, né? E por isso que hoje em dia muitos casamentos, infelizmente, não perduram, né? Não florescem, né? O marido e a esposa acham que depois, né, que fizeram ali os seus votos matrimoniais, tudo se resolverá sozinho. Porém, como nós sabemos, né, assim como uma plantinha precisa de cuidados diários, assim é o nosso relacionamento. Amores reais precisam ser tirados
espinhos, serem regados e cuidados. E como hoje eu quis trazer essa metáfora, né, essa comparação a respeito de jardim e de matrimônio, eu quero deixar 3 regrinhas básicas, né, para plantas que nós vamos interligar aos casamentos, amém? Então, a regra fundamental: você já viu alguma planta continuar viva se não for regada? Mesmo as que estão aí na natureza, né? O Senhor manda o quê? A chuva, né? Para que ela venha a ser o quê? Nutrida. Assim é o nosso casamento. Ele precisa ser regado diariamente. E como que eu posso regar o meu casamento diariamente, Vivi? Com palavras de carinho, com respeito, com dedicação, né? Com admiração, com companheirismo. Nem sempre é fácil, né, encontrar água para regar o casamento. E nessas horas é que a gente precisa recorrer à fonte de água viva. Jesus Cristo, é Ele que nos fornecerá a água que precisamos para estar nutrindo o nosso relacionamento. Lá em Jeremias 17, do versículo 7 ao versículo 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Aleluia, Jesus. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor, né? A base do nosso casamento tem que ser o Senhor, para que a gente viva, sabe, essa passagem que eu acabei de ler agora. Como que a gente faz para adubar, né? Como que a gente faz para enriquecer o solo do nosso casamento, né? Muitas vezes, trazendo agora para o jardim, a planta ela não cresce. Por quê? Porque falta nutrientes, né? E no casamento a gente também precisa sempre buscar maneiras de enriquecer o nosso relacionamento. E como que a gente vai enriquecer? Dando atenção ao nosso cônjuge, né? A gente precisa nutrir momentos de intimidade com o nosso parceiro, momentos especiais com o nosso parceiro, né? A palavra do Senhor nos ensina que nós temos tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Só que muitas das vezes a gente tem tempo para tanta coisa e a gente acaba esquecendo do principal, que é o nosso relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa. Nós que temos filhos, uns dias os nossos filhos vão criar suas famílias. E quem é que vai ficar? O seu marido, é a sua esposa que vai ficar com você para o resto da vida, né? Até que a morte os separe. Então a gente precisa nutrir esse solo, enriquecer esse solo, para que as raízes, sabe, sejam raízes firmes, raízes fortes. Então, assim, invista em tempo de qualidade, né, em ter momentos de qualidade com o seu parceiro, né, um café especial na cama, um passeio, enfim, tantas coisas que a gente fazia no início do nosso relacionamento, enquanto ainda éramos namorados, né? E até mesmo no começo do relacionamento, do casamento, e com o passar dos anos a gente acaba deixando de lado essas coisas que são tão importantes e essenciais para estar nutrindo o nosso relacionamento, né? Outra coisa que é de extrema importância para a saúde de um jardim é o quê? A poda. Podar melhora a saúde das plantas.
Mas como podar o casamento, Vivian? Na verdade, podamos a nós mesmos, cortando hábitos que são prejudiciais à saúde do nosso casamento. Vou dar um exemplo, tá? Dar ao outro as nossas sobras. Quantos e quantos casais, né, parecem ter feito do seu casamento uma daquelas promoções que, na verdade, se assemelham mais a ciladas, né? No começo do casamento, dão um ao outro o melhor de si, mas com o tempo passam a dar apenas a sobra, ou o mínimo. Que em nome de Jesus a gente não venha cair nessa cilada, né? O nosso marido, a nossa esposa, depois de Deus, é a nossa prioridade, seja no tempo, seja no interesse. Ele precisa ser a nossa prioridade, né? Se a gente for ver, é Deus em primeiro lugar, marido, esposa, filhos e as demais coisas, né? Então que a gente não venha negligenciar isso no nosso relacionamento, né? Outro hábito que infelizmente alguns casais acabam desenvolvendo é criticar o tempo inteiro. Sabe aquelas luzes que se acendem no painel do carro para avisar que tem algum problema? O criticismo constante é uma das luzes mais claras de que o casamento está indo muito mal. Lá em Provérbios 21:19 diz assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Quer ver coisa mais difícil de se lidar? É você conviver, seja com um homem ou com uma esposa, né? Que nada tá bom. Tudo que você faz a pessoa critica, tudo que você faz não tá bom, né? Então assim, maridos e mulheres precisam ser os maiores incentivadores um do outro e não maiores críticos. Essa atitude faz com que com o tempo, né, os cônjuges deixem de se abrir um com o outro. Isso causa o que? Uma barreira, né? Ergue o que? Um muro, acaba tendo separação. E por quê? Para não ter que escutar apenas reclamação. E, consequentemente, isso causa o afastamento e eles acabam se tornando estranhos um para o outro. Um erro que muitos casais acabam cometendo e, infelizmente, né, acabam com seus relacionamentos é colocar o casamento em estado de espera até que os filhos cresçam. E muitos casamentos, infelizmente, chegaram ao fim porque duas pessoas bem intencionadas acabaram deixando o seu relacionamento completamente de lado para se dedicar aos filhos, né? Eles colocaram no modo espera marido e esposa e se dedicaram somente a ser pai e mãe. E isso é um erro tremendo, sabe? A gente não deve negligenciar o nosso casamento. A gente deve, em nome de Jesus, sabe, ter essa convicção que os nossos filhos são herança do Senhor, que o nosso casamento é uma escola para os nossos filhos, é ali que os nossos filhos vão ter, sabe, a noção do que é um casamento, né, vendo o seu relacionamento com a sua esposa, ou você esposa com o seu marido, ali é que eles vão aprender, sabe, como respeitar o seu cônjuge, como amar o seu cônjuge, como cuidar do seu cônjuge. É através do seu relacionamento com o seu marido que a sua filha e que o seu filho vão se espelhar para ter o futuro relacionamento deles, sabe? Então que o seu casamento seja o maior exemplo para os seus filhos, que eles venham ter orgulho, que eles venham ter admiração e que eles venham buscar, né, ter esse tipo de relacionamento também para a vida deles, em nome de Jesus.
E jamais devemos guardar rancor e jogá-los na cara do outro. Isso é tão comum, né, de a gente ouvir e vivenciar uma briga mais calorosa, depois um pede desculpa para o outro, me perdoa, ai, tá perdoado. E chega na próxima discussão, na próxima desavença, coloca tudo aquilo à tona de novo, né? Coloca tudo aquilo que já ficou ali perdoado, então não perdoou, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Então, assim, quando as nossas palavras ou gestos acabam ferindo o outro, é imprescindível que a gente admita que a gente errou, que a gente peça perdão. E quando for ao contrário, é preciso a gente sempre estar disposto a perdoar. Ai, Vivi, mas eu não sinto de perdoar. Não, ele sempre faz a mesma coisa, ela sempre faz a mesma coisa. A palavra do Senhor nos instrui. Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, 7 vezes 70. Né? Então, assim, e essa 7 vezes 70 pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que no seu casamento é o lugar que você mais vai ter que usar o perdão. Porque o casamento é feito de 2 pessoas imperfeitas. Não existe ninguém perfeito. Todos nós cometemos erros, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, né? Então a gente precisa trabalhar o perdão dentro do nosso relacionamento, né? Para que a gente não venha dar espaço, né, para amargura, para que o nosso coração fique endurecido, né? Lá em Efésios 4, do versículo 30 ao 32, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se encaixa completamente, né? Dentro de um relacionamento. A gente não deve, sabe, dar espaço para amargura, para ira, para gritaria, para maldade, né? Não, sejam bondosos e compassivos, se perdoando mutuamente, né? Quando a gente compreende que nós somos casados com um ser humano imperfeito, assim como nós somos, quando a gente começa a enxergar o nosso cônjuge com a ótica que Jesus nos enxerga, quantas e quantas vezes eu pequei, eu errei e o Senhor me perdoou. E assim eu tenho que ser para com meu marido, e você tem que ser com o seu marido, com a sua esposa, né? Que a gente venha em nome de Jesus, sabe, regar esse jardim chamado casamento, não dando espaço para ervas daninhas, né? Para amargura, para ira, para indiferença. Como é triste você ver um casal já indiferente um com o outro. Que a gente venha regar esse amor todos os dias, né? Amor não é sentimento, amor é uma escolha, né? A palavra do Senhor Deus diz que Deus nos amou primeiro, Ele escolheu nos amar. Escolha amar todos os dias, sabe? Não potencializa assim o defeito do teu cônjuge, não muda a tua ótica, potencializa as qualidades, elogia. Como é gostoso, sabe, a gente ser reconhecido pelo nosso parceiro, como é gostoso a gente saber que o nosso parceiro nos admira, né? Quanto tempo faz que você não elogia o seu parceiro, a sua parceira, o seu esposo, a sua esposa? Que a gente venha estar regando e nutrindo, sabe, esse jardim
para que ele floresça mais e mais, para que nós possamos, em nome de Jesus, sabe, viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para que a nossa família venha viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? A nossa família é um projeto de Deus e não vai fracassar. E para que não fracasse, precisa de esforço, precisa de trabalho contínuo, diariamente. Não pare de semear, não pare de regar, não pare de nutrir, não pare de cuidar. Em nome de Jesus, cuide do seu jardim. Amém? Tenhamos uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. E mais tarde eu volto para finalizar o propósito com a oração aqui no grupo.